Olá pessoal, vou estar trazendo mais um vídeo em relação ao equivalente de TVNAN do circuito, onde nós iremos encontrar o equivalente, através do ponto A e o ponto B. Então todo este circuito que tem aqui, ele vai ser substituído pelo seu equivalente de TVNAN, que tem este formato aqui. Aqui ficou o ponto A e aqui o ponto B. Resistência de TVNAN. Bom, primeira coisa, este exemplo aqui, ele possui esta fonte dependente. Se ela possui esta fonte dependente, o processo para resolução ele é um pouquinho diferente. Porque eu vou precisar colocar uma fonte aqui com um valor conhecido e aí sim fazer a análise desse circuito. Então vamos partir para a análise. Primeira coisa, abro esse circuito nas fontes de corrente. Esta fonte dependente mantém no circuito, então eu vou ter algo mais ou menos desse tipo aqui. Mais e menos. Aqui vai ser 2 ohms. Aqui 2 Vx. Aqui 2 ohms. 6. Aqui 4. Onde eu vou ter Vx também. Então aqui ficou o ponto A e aqui o ponto B. E eu vou colocar uma fonte de 1 volt aqui para fazer a análise e encontrar qual que vai ser a minha resistência de TVNAN. Então vou fazer através da análise de malhas. Vou colocar isso aqui como I1, isso aqui como I2 e isto aqui como o meu I3. Começando pela malha 1, nós vamos ter menos 4 I1, menos 2 I1, menos I3 e menos 6 I1, menos I2. Então isso aqui igual a 0. Vou juntar todo mundo que é igual aqui. Então tenho 4 e 1, menos 2 e 1 e menos 6 e 1. Então isso fica menos 12 e 1. O I2 só tem mais 6. E o I3 mais 2 e 3 igual a 0. Então aqui eu tenho a minha primeira equação da malha 1. A malha 2, então vai ficar menos 2 e 2, menos 1 volt, lembrando que vai entrar no mais, sai no menos, e a fonte também entra no mais, sai no menos, então o sinal da fonte vai ser igual ao sinal das resistências. Menos 6 e 2 menos e 1, isso aqui igual a 0. Então vai ser 6 e 1 menos 8 e 2 igual a 1. Aqui eu tenho a minha segunda equação. Agora eu vou para a terceira equação, aonde vou ter menos 2 e 3, lembrando que entra no mais e sai no menos, e na fonte dependente entra no menos e sai no mais, então o sinal vai ser contrário. Mais 2Vx igual a 0. Opa, aqui eu cometi um erro. É menos 2 e 3 menos o I1. Mais 2Vx igual a 0. Então vou colocar aqui todo mundo que é igual junto. Mais 2 I1 menos 2
I3 mais 2Vx igual a zero. Preciso encontrar quem que é este Vx aqui. Vx, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma tensão que aparece com esta polaridade aqui, com a polaridade invertida, né, com relação à passagem de I1. O I1 passando nesse resistor de 4 ohms vai me gerar esta polaridade. Então eu preciso considerar o contrário, o sinalzinho de menos. 4 e 1. Então aqui agora eu sei quem que é o Vx. Vou substituir esse Vx aqui nessa equação já. Então vou ficar 2 e 1 menos 2 e 3 menos 8 e 1 igual a zero. Menos 6 e 1 menos 2 e 3 igual a zero. Pronto, então consegui encontrar aqui quem que é a minha terceira equação. Vou fazer por substituição. Então eu sei que o meu I3 isso, o meu I3, vou pegar esse termo, né, vou jogar para o lado de cá, e depois vou pegar esse 2 e vou passar dividindo. Menos 6 e 1 divididos por 2 é igual a menos 3 e 1. Então isso aqui me dá uma proporção de I3 em relação a I1. Agora vou pegar e vou isolar o meu I1 nesta equação aqui. Então, 6 e 1 menos 8 e 2 igual a 1. 6 e 1 igual a 1 mais 8 e 2. E 1 igual a 1 mais 8 e 2 por 6. E vou pegar todos esses valores que eu encontrei aqui agora e vou substituir na minha terceira equação. Nesta aqui. Então, eu vou ter menos 12 e 1, mais 6 e 2. Opa, na verdade eu vou ter que substituir aqui já no I1, né? Menos 12 vezes o I1, que é 1, mais 8 e 2 por 6, mais 6 e 2, mais 2 vezes o I3, que é menos 3 e 1. Então, isso aqui vai ficar menos 2 vezes 1 mais 8 e 2 mais 6 e 2 mais menos 6 vezes 1. Vou substituir 1 aqui. 1 mais 8 e 2 divididos por 6 igual a zero. Menos 2, menos 16 e 2, mais 6 e 2, menos 1, menos 8 e 2 igual a zero. Vou somar todo mundo que está multiplicando o I2 aqui, então vai ficar menos 24 com mais 6, menos 18 e 2 igual a 3. E 2, então, vai ser 3 por 18. Isso negativo. Fazendo essa conta, 3 divididos por 18, eu vou ter menos 0,1666 amperes. Beleza, se eu tenho o meu I2, né, e quem que é o I2 aqui no meu circuito? O I2 é uma corrente que está passando nesse sentido aqui. Ela deu negativa porque, na realidade, esta fonte aqui, né, ela está entregando energia para o meu sistema. Então, para mim achar a minha resistência de Thevenin, ela vai ser a minha tensão pela corrente I2, menos o I2 no caso. A minha tensão é 1 volt, menos I2,
6, 6, 6. Então, 1 dividido por isso vai dar 6 ohms. Que é o resultado que a gente tem aqui, né? 6 ohms. Então, a resistência de Thevenin está encontrada. Próximo passo agora, né, é fazer a análise desse circuito para encontrar a minha tensão de Thevenin. Então, eu vou copiar esse circuito aqui de novo. E vou fazer a análise. Então, isso aqui vou colocar como I1. Isso aqui I2. Isso aqui I3. Isso aqui I4. Mais e menos tensão de Thevenin. Tensão de Thevenin é a tensão que aparece nesse ponto A e B. Primeira coisa, I1 eu já sei que é 5 amperes. É a própria corrente desta fonte aqui. O I4, isso aqui é um circuito aberto. Se é um circuito aberto, I4 é igual a zero. Não existe corrente passando nessa malha aqui. Então já tenho duas das correntes do meu circuito. E vou fazer a malha 2, que vai me trazer menos 4 I2 menos I1, menos 2 I1 I2, menos o I3 e menos 6 I2 menos I4. Isso aqui igual a zero. Então vamos colocar todo mundo que é igual aqui, começando pelo meu I1. Então vai ficar mais 4 I1. Agora o I2, então fica menos 4, menos 2 e menos 6. Menos 12 I2. E o I3 que vai ficar mais 2 I3. Isso aqui igual a zero. Ah, faltou o I4, né? Aqui mais 6 I4 igual a zero. Então vamos lá, o I4 é zero, então isso aqui dá zero. O I1 é 5, então 4 vezes 5, 20. Menos 12 I2 mais 2 I3 igual a zero. Menos 12 I2 mais 2 I3 igual a menos 20. Então aqui eu tenho a minha primeira equação. Vamos fazer a malha 3. Da malha 3 eu vou ter menos 2 vezes I3 menos o I2 e mais 2Vx igual a zero. Quem que é Vx? Novamente, Vx vai ser a corrente, no caso, a resistência de 4 ohms, vezes a corrente que passa nesse sentido, menos a corrente que passa no sentido inverso. Então, quem passa nesse sentido de cima para baixo para gerar a polaridade certa de Vx é a corrente I1. E quem passa na polaridade contrária é o I2. Opa, isso não. Então, Vx é igual a 4 vezes I1 dá 20, porque I1 é 5, menos 4 I2. Então, este valor aqui, eu vou vir e substituir aqui no Vx. Então, eu vou ter menos 2 I3 mais 2 I2 mais 2 vezes 20 menos 4 I2. E isso igual a zero. Então, se eu for juntar aqui todo mundo que é I2, eu vou ter menos 8 I2 mais 2 I2. Então, menos 6 I2. E o I3 vai ficar somente menos 2 I3.
igual a menos 40. Então, multipliquei 2 vezes 20 e já joguei para o lado de lá, né, trocando o sinal. Para evitar de ficar carregando todos esses sinais negativos, posso multiplicar a expressão inteira por menos 1. Então fica 6 e 2, mais 2 e 3, igual a 40. Né? Fazendo isso, a igualdade ela ainda permanece. Outra coisa que eu posso estar fazendo, né, dividindo a equação inteira por 2. Me traz uma certa facilidade na hora de fazer o cálculo. Mas vamos seguir, né, com as equações no formato que está aqui mesmo. Vou isolar aqui o meu I3. I3 ele vai ser igual a menos 20 mais 12 e 2 por 2. Isso aqui é menos 10 mais 6 e 2. E vou jogar este valor que eu encontrei nesta equação ali. Então fica 6 e 2 mais 2 vezes o I3. Menos 10 mais 6 e 2 igual a 40. Então fica 6 e 2 mais 2 vezes 6, que é 12. Então isso aqui vai me dar 18 e 2 igual 40. Isto aqui vezes isso vai dar menos 20, passando para o lado de lá, mais 20. Então, o meu I2 é igual a 60 por 18. Então, isso aqui, 60 por 18, vai me dar uma corrente I2 de 3,333 volts, não, amperes. Então, essa é a minha corrente I2. O meu I2 é esta corrente aqui. Então, se eu refizer, né, esta malha I4 aqui, vamos ver o que eu consigo dela. Vou fazer aqui no cantinho para a gente poder ver o circuito. Aqui é a minha malha 4. Então, isso vai me dar menos 6 e 4 menos o I2. Menos 2 e 4 mais a tensão de TVNAN igual a 0. Pronto, isso aqui é a minha malha. Vou copiar isso aqui lá embaixo. O I4, ele é 0, porque a malha está aberta, então isso aqui zera tudo. O que eu vou ter, na verdade, vai ser mais 6 e 2 mais tensão de TVNAN igual a 0. Então eu vou pegar, né, minha tensão de TVNAN, isolar ela aqui, menos 6 e 2. Tensão de TVNAN vai ficar menos 6 vezes 3,33. Então isso aqui vai me dar menos 20 volts. Então, pessoal, eu estava olhando aqui, esse sinalzinho de negativo, na verdade deu porque eu errei esse sinalzinho aqui, ó. Este sinal é menos. Então, menos tensão de TVNAN, na verdade isso aqui vai dar mais 20. Né? Vamos entender o porquê. Se eu voltar aqui nesse circuito, né, eu vou ter a minha corrente entrando aqui, saindo aqui, entrando aqui, saindo aqui. E entrando aqui e saindo aqui. Percebam que eu acabei errando esta polaridade aqui da tensão de TVNAN. Então, esta tensão de TVNAN, ela carrega o mesmo sinal das resistências, né? Porque ela também entra no mais e sai no menos, né? Nessa parte aqui. Então, só tem essa diferencinha que vai dar um valor positivo. Então, a minha tensão de TVNAN, ela é 20 volts. Se eu desenhar aqui agora o meu equivalente, eu vou ter exatamente este circuito aqui. A tensão de TVNAN é 20 volts. A resistência de TVNAN, que eu calculei, foi de 6 ohms.
6 ohms. Então aqui eu tenho o meu circuito equivalente. Caso eu queira transformar isso, né, em um equivalente de Norton, eu tenho uma corrente de Norton aqui e a resistência de Thevenin aqui. Então a resistência não muda, né? Isso aqui vai me dar um circuito onde eu tenho uma resistência de 6, uma fonte de corrente, e o ponto A é aqui e o ponto B é aqui. E a corrente de Norton, ela vai ser tensão de Thevenin pela resistência de Thevenin. Então isso aqui vai ficar 20 por 6, que vai dar 3,33.